Boa noite, Brasil. Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Vale do Taquari. Estamos iniciando Conversa na Escadaria, com produção do Christopher Pereira, na técnica Felipe Félix. Apoiadores culturais Aicila, Bebidas Fruc, Beleza Beer, Academia Apostólica, Livraria Plenitude da Tuti e Eliel, lá em Curitiba, no Paraná, a Rede Apostólica e o Memorial da EPA. O tema de hoje, os municípios pós-pandemia. Hoje, como de costume, com a presença do Dr. Ricardo Wagner e o nosso convidado, engenheiro Ricardo Wagner e o engenheiro Eduardo Wagner, que está aqui conosco e é o nosso convidado. Hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante para os municípios do Brasil, para os municípios do Rio Grande do Sul, especialmente no Vale do Taquari. A pandemia de coronavírus tem trazido uma série de dificuldades, não só na área da saúde, mas também na área econômica. Diversas empresas estão fechadas, no comércio, também frigoríficos fechados aqui no Vale do Taquari, e isso tem uma implicação extremamente grande e preocupante para a economia dos municípios, que tem demonstrado, através das suas lideranças políticas, especialmente dos prefeitos, uma contrariedade muito grande com o decreto do governo do estado, que impôs a bandeira vermelha para a nossa região, trazendo uma série de restrições para o nosso comércio, para a nossa indústria. Como nós vamos tratar dos municípios pós-pandemia, não podemos fazer isso sem primeiro repercutir a situação presente, que vai ter impacto no futuro dos municípios. Nós vamos iniciar com o engenheiro Eduardo Wagner. Nosso cordial boa noite, seja bem-vindo ao Conversa na Escadaria. Boa noite, Ayrton. Boa noite ao meu irmão Ricardo. A satisfação de estar aqui participando da conversa com vocês. E boa noite aos nossos amigos que estão assistindo aí pelo Facebook. Ricardo Wagner, nosso cordial boa noite. Seja bem-vindo ao Conversa na Escadaria. Boa noite, Ayrton. Boa noite, meu irmão. Uma honra receber Eduardo aqui. Hoje, dois irmãos nessa conversa junto, Ayrton. Dois irmãos pesos pesados. E hoje temos um assunto importante para a gente conversar, um assunto importante para a gente falar, porque estamos vivendo, talvez, no pico da pandemia, mas também no pico, quem sabe, de problemas econômicos, né, Ayrton? Verdade. Uma situação bem delicada, que nós estamos começando a entrar, e agora só não é mais nas empresas privadas, e agora está atingindo o poder público também. Então, é um momento bem delicado, esse que nós estamos vivendo agora. Eduardo Wagner, o prefeito municipal de Estrela declarou na semana passada, e ontem ainda o secretário da Fazenda, Henrique Lagman, divulgava que o orçamento do município de Estrela está sendo seriamente afetado devido ao coronavírus, com 11 milhões de reais a menos para serem administrados pelo município. Como podemos pensar no futuro com uma situação tão grave como esta que estamos enfrentando nos dias atuais? Pois é, Ayrton, é uma preocupação, não digo só com nossos governantes, né? E sim para todas essas famílias que dependem, né, do governo. Então,
crise, isso já era esperado. Isso com certeza já era esperado, porque o nosso Brasil já passava por uma crise, né? Não tinha dinheiro estocado para poder pagar folha, poder pagar os investimentos que está fazendo. E aí os estados, praticamente todos na mesma situação, e o Rio Grande do Sul, uma situação pior ainda, né? A gente sabe disso, que estávamos caminhando numa situação de recuperação, tanto o país como o estado do Rio Grande do Sul. Então, ninguém tinha reservas, né? E acredito que, pelo que a gente vê aí nas notícias, e pelo que tu comentaste agora, na Prefeitura de Estrela, pelo jeito, aconteceu a mesma coisa. Então, isso são consequências que nós vamos ter que arcar agora, e não é só os governantes que vão ter que arcar, a população vai ser sacrificada, isso é com certeza, né? A gestão vai ter que enfrentar essa crise, e esses gestores vão ter que mostrar agora a capacidade. Vão ter que mostrar a capacidade. E nesse momento, acredito que vão ter que diminuir, com certeza, alguma coisa da máquina pública. Vão ter que diminuir secretarias, vão ter que fazer algumas demissões selecionadas, isso não vai fugir, né? Vão ter que buscar algumas alternativas de retorno rápido, a curto prazo, para a prefeitura poder ter um retorno mais rápido e poder se recuperar, né? Vão ter que parar muitos investimentos que estavam em andamento, né? Investimentos que estavam planejados há muito tempo, né? E vão ter que, com o tempo, estimular a microempresa, a pequena empresa e a média empresa, para ela ter um estímulo para poder buscar de novo gerar empregos, dar retorno para o município, né? E o que ele vai ter que fazer, esse gestor? Ele vai ter que negociar a questão da isenção de alguns impostos, alguma coisa ele vai ter que fazer. Eu acredito que são itens essenciais de um gestor agora que vai ter que buscar soluções rápidas nesse contexto que nós estamos passando, e é um contexto que vai ainda por um bom tempo. Esses dias nós estávamos conversando, eu e meu pai, na empresa, e o meu pai, pela experiência que ele tem, 86 anos de idade, e mais de 60 anos aí de trabalho, quase 70 anos de trabalho aí na prestação de serviços, digo para ti que ele comentou que nós vamos passar por uma crise muito violenta, né? A economia vai passar por uma crise muito violenta. Infelizmente, vamos ter que arcar, e isso, eu digo, estou falando aqui, não só Estrela, isso vai ser a nível mundial, vai ser a nível mundial. Porém, teve povos e teve governos que têm reservas. E esses vão se levantar muito mais tranquilo que nós. Porque nós, infelizmente, temos a cultura de não planejar nossos recursos. Nós temos a ideia de tocar o barco sempre para frente, né? E o planejamento, o Ricardo sempre fala muito nisso aí, em liderança e planejamento, e nós na empresa fizemos isso muito, né? E mesmo assim se passa por problemas, mas digo para vocês que o mundo vai passar por esse problema. Eduardo, a crise tende a se acentuar ainda mais. Eventualmente, as perdas, né, nos orçamentos serão ainda mais acentuadas. Eu penso e pergunto, Eduardo, será possível fazer gestão e atender às necessidades mais urgentes da população no futuro bem próximo? E aí eu ainda concluo
o meu pensamento dizendo que nós vamos ter eleições neste ano e vamos ter novos prefeitos ali na frente. Que tipo de desafio, né, estes terão que enfrentar para fazer gestão, para fazer investimentos e atender às necessidades da população? Sim. Essa questão de gestão, agora, aqui para frente, vai ser uma gestão, acredito, um pouco diferenciada. Porque nós vamos perder muito nesse tempo de pandemia, aí nós estamos perdendo muito, né? Perdendo investimentos, perdendo empresas, fábricas, né? Que no momento que para, muitas fábricas aí não tem como tocar mais. Muitas vão reativar com a metade dos funcionários. Outras vão pegar dinheiro no banco e com aquele ponto de interrogação se vão conseguir se recuperar ali na frente. Então, a gestão que tu fala, a questão administrativa municipal, de caráter governar um município, governar um estado, com certeza vai ser uma gestão diferenciada. Ela vai ter que trabalhar em cima de alguns itens de sacrifício. Aquilo que eu coloquei. Vai ter que diminuir o número de funcionários, vai ter que empregar, os investimentos vai ter que diminuir violentamente, né? A folha de pagamento é apenas um dos itens, hoje, da governabilidade municipal, estadual, que seja. Eu sempre acho que a folha de pagamento é muito alta dos municípios e governo. Isso vai ter que passar por uma transformação muito grande, mas isso é uma coisa que depois, quando o país se recuperar, quando o Estado se recuperar, o município também, vai ter que repensar essa situação. Mas te digo que vai ter que haver muito sacrifício de ambos os lados. Tanto os governantes vão ter que ter muitas ideias, vão ter que fazer muita mágica, né? E também o povo vai ter que cooperar. Infelizmente, vai haver sacrifício de muitos empregos, né? Se não vai conseguir fazer investimentos, se a prefeitura não consegue fazer investimentos, ela não vai poder ter funcionários trabalhando nessa área de investimentos. Vai haver muita necessidade no campo social, né? Com certeza. Né? Muito bem, Ricardo Wagner. Nós estamos aqui no Vale do Taquari numa situação de grande emergência, né? O governo de estado, através do decreto e da definição de bandeiras, nós estamos aí, né, classificados como área vermelha. Bandeira vermelha. E isto traz implicações seríssimas para o comércio, para a nossa indústria, para o poder público, para as finanças públicas. E nós temos, doutor Ricardo Wagner, uma situação em que os prefeitos estão encontrando dificuldades de estabelecer um diálogo com o governador do estado, Eduardo Leite. Logo, isso implica numa crise de lideranças no Vale do Taquari. Já há algum tempo a gente vem comentando sobre este problema de liderança no Vale do Taquari. E agora a gente se ressente, por exemplo, de ter um deputado estadual que seja do Vale do Taquari, mais atuante, de um deputado federal que seja do Vale do Taquari, né? De um secretário de Estado que seja do Vale do Taquari, capaz de estabelecer um diálogo com o governador. Nós temos os valorosos empresários, Ricardo, através da SIC, condenando, se posicionando contra esse decreto do governador, né? Nós temos alguns prefeitos pensando em entrar na justiça para rever este quadro, mas, em síntese, a crise de lideranças do Vale do Taquari, hoje mais do que nunca se faz sentir.
Verdade. Ayrton, sabe que a gente precisa olhar, nós precisamos olhar a situação como um todo. Quando nós olhamos a situação muito pontual e tiramos a situação do global, muitas vezes nós não compreendemos de fato porque ficamos olhando para o próprio umbigo e não vemos o todo. Então nós precisamos ser muito mais sistêmicos e conseguir ver o todo. Primeiro, nós temos que olhar uma coisa de que o governador, mesmo o governador do Rio Grande do Sul, pelo visto, ele está começando a olhar as coisas de um pouco diferente. Por quê? Porque países como a Coreia, por exemplo, não fechou uma loja na Coreia. Está do lado da China, enfrentaram a pandemia de uma forma completamente diferente. E como eles enfrentaram? Eles disseram, vamos testar o máximo de pessoas possíveis, e aqueles que estão ao redor dessas pessoas, então sim, essas pessoas nós vamos colocar ela de lado. A mesma coisa aconteceu na Suécia. E na Suécia também não fecharam nem nada, absolutamente nada, nenhum parque não fecharam, as pessoas estão vivendo normalmente. Perceberam um erro deles, agora analisando, porque a análise é diária agora, né? Com essa situação nós estamos vendo. Que eles deixaram muito vulneráveis, como a Suécia é um país de pessoas mais idosas, deixaram muito vulneráveis os idosos. Ou seja, aqueles que estavam em asilos e assim por diante. Agora, eles corrigiram isso, mas a situação da Suécia é parecida com a do Brasil, mas a economia continua girando normalmente. Coreia, a economia continua girando normalmente. E o grande problema é de que ninguém sabe, porque ninguém fala. Ou alguém que está nos escutando já ouviu alguém dizer quando é que vai terminar isso? E logicamente nós olhando tanto para Wuhan, olhando tanto para a Itália, olhando tanto para a Espanha, olhando tanto para esses países que já passaram por aquilo que nós passamos, e por outras experiências, nós percebemos de que existe um ápice, depois decai, e isso já é comprovado que é 13, 14 semanas que vai passar. Com isso, nós já passamos do meio. Nós, Brasil, já passamos do meio. Então, olha só, eu vi um especialista falar de que ele fez a seguinte pergunta, ele diz, eu não tenho compromisso com governo nenhum, então eu posso falar a verdade. Eu não tenho nenhum comprometimento, eu falo aquilo que a ciência fala. Ele diz, por que as pessoas, elas pegam mais gripe ou qualquer infecção pulmonar no inverno? Logicamente, existe uma condição um pouco mais adequada, mas ele diz o seguinte, não é por causa disso. Ele diz porque as pessoas ficam confinadas. E num confinamento, as portas fechadas, não passa ar, todos aqueles germes, quando tu está falando aqui, tu está botando, né, os germes para o ar. Quando tu está respirando, aquilo fica aqui. Então, o que acontece de que, quando nós estamos num ambiente aberto, aquilo vai, o vento leva, cai, desaparece rapidamente. Tanto que muitos deles disseram o seguinte, a coisa mais maluca é tirar alguém da beira do mar por causa do coronavírus. Tirar alguém de um parque aberto por causa do coronavírus. Por quê? Porque nesses lugares as pessoas, o vírus vai e desaparece. O vírus entra para o mar, cai no chão, rapidamente, leva. Mas, quando as pessoas ficam confinadas dentro de casa, ali que acontece o problema. Agora, saiu a pesquisa que o governador, governador de Nova York, colocou que 85% das pessoas que estão hospitalizadas em Nova York, que é o epicentro do mundo hoje, 85%
são pessoas que estavam em confinamento. Não eram pessoas que estavam aí na rua trabalhando. Isso é, 66% de pessoas que não estavam trabalhando estavam em casa e 18, 19% de pessoas velhos que estavam em asilos e que estavam em confinamentos e asilos. Apenas 15% são aqueles que vão trabalhar, são aqueles que estão indigentes na rua. Ou seja, um percentual mínimo daqueles que estão andando na rua. Na verdade, a disseminação do vírus acontece em lugares fechados. Tanto que quando a Itália definiu fechar, fez um lockdown mesmo, o exército estava na rua e prendiam as pessoas que estavam andando na rua, era proibido. O próprio hospital é um problema. Exato. O que aconteceu? Quando foi o pico que mais gente ficou contaminada? 21 dias depois do confinamento que iniciou. Aonde essas pessoas pegaram? Nós sabemos que se manifesta em 7 dias. Pegaram tudo dentro dos confinamentos onde eles estavam. Então, a estratégia de um confinamento que nós estamos vivendo, parece, pela experiência que o mundo está vivendo hoje, tanto que a OMS falou essa semana, dizendo que tinha orientado um confinamento completo. Diz, não, nós falamos mais sobre isolamento, sobre distanciamento, mas não de confinamento. Porque estão vendo que essa experiência de confinamento e causando problema na economia que nós estamos sofrendo hoje é muito grave. E por isso que o nosso governador, vendo isso já, está falando de liberar a escola. Por quê? Porque na escola as crianças são as menos vulneráveis. Na Islândia, eles fizeram praticamente, de toda a população da Islândia, eles fizeram análise para ver quem estava com coronavírus na Islândia. E mostrou que na população, toda a população daqueles que estavam com coronavírus, eles já têm controlado o sistema lá, 0,05% apenas entravam em óbito. Isso significa, contando com os óbitos que nós temos hoje, cerca de 12 mil óbitos, significa que nós estamos mais ou menos com mais de 20 milhões de pessoas contaminadas no Brasil. Fazendo esse cálculo, fazendo a mesma proporção da Islândia. Então, e com 12 mil mortos. Agora, só para complementar isso, para nós entrar na questão de liderança, que é o nosso foco agora, nós precisamos compreender que nós não vai mudar essa situação, esse cenário, até que exista aquilo que os especialistas falam de 70% das pessoas estarem já com anticorpos. Agora, quem é que é mais resistente? São as crianças. Então, praticamente, tirar as crianças da escola é decretar a morte dos velhos. É isso que está acontecendo hoje. Infelizmente, essa estratégia. Bem, essa é uma análise que cabe mais adiante, mas o grande problema que hoje nós estamos vivendo uma situação no Rio Grande do Sul, um posicionamento, sofrendo provavelmente muitos municípios, alguns que já estavam muito apertados, não vão conseguir pagar a folha de pagamento, a próxima folha de pagamento. Graças a Deus aqui em Teutônia, o prefeito baixou 30% do salário dele, os secretários 20% e os CCs 10%. Eles fizeram fizeram por mês aí uma redução, uma poupança. Teutônia está praticamente com 250 mil reais na folha sobrando nos primeiros 3 meses. Além do que tivemos um superávit no orçamento de praticamente 5% nos primeiros 3 meses, como o próprio prefeito falou. Então, Teutônia provavelmente não vai sofrer. Estrela, por exemplo, que estava com um orçamento muito apertado, provavelmente vai ter sérios problemas com isso. O prefeito está com dificuldades lá. Lajada, acho que não vai ter problema.
E o que acontece é que nós não temos, hoje, ninguém que está fazendo essa ponte entre Vale do Taquari e Porto Alegre. Entre governo, não temos um representante, alguém que tenha acesso livre, não tem deputado, não tem secretário, e pior, nas últimas eleições, a gente viveu isso na pele, os votos daqui foram para fora, e agora que nós estamos precisando, agora que nós estamos necessitando, agora os votos que foram para fora não estão aqui, não estão nos ajudando. Porque nós precisamos de alguém que vai lutar por nós, vai dizer... Local, né? Liderança local. Liderança local, alguém que tem amor por essa nossa região, amor por onde nós estamos vivendo. E isso nós não temos presente. Logicamente há uma movimentação, mas é muito claro. A questão com o governador não é uma questão da Câmara da Indústria e Comércio. A Câmara da Indústria e Comércio são empresários. Empresários conhecem e sabem da área empresarial. A questão com o governador é uma questão política. Mas, o Ricardo Wagner, aí reside a pergunta: por que a classe política do Vale do Taquari, os prefeitos, vereadores, enfim, não estão conseguindo, nem através da ANVAT, que está questionando a postura do governador, estão conseguindo dialogar com esse governo? Sim. É o governo que está intransigente, ou é falta de capacidade, ou é falta de liderança política no sentido de estabelecer este diálogo? É muito claro isso. Se nós não tivermos uma relação limpa, fluida, antes, não é num momento como esse que se vai criar essa relação. Ou seja, na última eleição, aqui a nossa região decidiu que colocar lideranças de outros lugares. E outros lugares têm liderança fluida com o nosso governador. Tem liderança com ele porque são deputados estaduais, deputados que estão e têm contato com ele. Eu tenho outras frentes que eu estou envolvido, e nessas frentes, pessoas que estão conversando com o governador. Vi vários em outras áreas, não na área empresarial, que conseguiram contato, que fizeram uma reunião, 7 deputados com o governador, para fazer coisas e falar coisas tão importantes quanto essa. E tiveram acesso. Mas por quê? Existe uma representação, existe um contato fluido antecipado, existe uma construção. E, infelizmente, nós que somos tão bairristas, temos problemas de acreditar em pessoas da nossa própria região e levantar, é quase que dizer assim, pode-se dizer assim. Ricardo, cada município, ao longo de um tempo, me parece, que ficou ali preocupado com a sua área geográfica. Isso, e não houve uma união, não se estabeleceu uma estratégia enquanto região. Isso. E a ANVAT, me parece, assim, muito embora esteja se posicionando, e é louvável, ainda não conseguiu se estabelecer como um espaço, respeitado e reconhecido pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Bem isso. Mas uma coisa que nós temos que falar, no nosso estado, isso está disponível aí, mas há um mês atrás, nós que trabalhamos, na nossa empresa que trabalha na fronteira, eu notei que os casos que haviam no Rio Grande do Sul estavam muito na fronteira. Bagé deu um surto, Uruguaiana, Livramento, lá na fronteira, seguido, a televisão estava lá, inclusive a televisão nacional, estava mostrando casos ali entre Livramento e Uruguai, Rivera, entrevistando a prefeita e tudo mais. Também Passo Fundo. Então, o que aconteceu agora? E agora diminuiu o surto lá naquelas regiões e o surto veio parar mais aqui nesse local. E aí nós entramos no caso dos
pela origem que se fala aqui, é dos frigoríficos, né? Talvez seja um dos casos também, mas e aí a gente entrou nessa região que foi colocada como uma região vermelha, né, de atenção, né? E aí a gente entra também depois numa questão de informação. Te digo, Ayrton, que eu sou um cara que admiro muito o empresário Silvio Santos. Porque ele, há 30 e poucos anos atrás, tem um vídeo dele aí, que ele coloca que a notícia ela tem que ser dada pelo conteúdo dela. O que o repórter está vendo ali? E eu não quero saber da opinião dele, eu não quero saber da opinião da emissora. Eu quero saber a notícia em si. Olha, o Bolsonaro saiu agora do Palácio do Planalto e está dando uma entrevista aqui falando tal coisa. Agora, induzir certas coisas, isso está errado. Eu sou um cara que, dentro dessa parte aqui, e isso está acontecendo muita fake news, nas mídias sociais. Principalmente na grande imprensa, né? Também, a grande imprensa, até porque ela tem interesse. Tem interesse, isso tudo sempre é por interesse. Agora, as redes sociais, acontece muito fake, muita montagem. Isso é lamentável, é lamentável. Isso vai destruir muitas pessoas de bem, muitas pessoas que querem um país de bem, sabe? E que tem interesses também, com certeza tem interesses. Se há interesses pessoais ou interesses da comunidade, mas é lamentável que aconteça muita fake news, né? E aí, voltando a esse caso aqui, da pandemia, e aí eu trouxe alguns dados aqui, comparando o Brasil com os Estados Unidos. O Brasil aqui está com 182 mil casos registrados, né? Tivemos 12.700 mortes. Nós temos mais ou menos 7% de mortos em cima dos casos que estão acontecendo. E a recuperação também, os recuperados, gira em torno de 40%. Nos Estados Unidos, que eles já passam de 1 milhão de casos, passa para 8,2% de mortos. Nós temos 7%. E os recuperados, que nós temos 40%, no Brasil, 40%, eles têm 30% lá. Então, para ver como... Eu acho que o cuidado no Brasil está havendo, porém ele tem que andar o cuidado com a saúde e o cuidado com a economia. Porque depois vai ter consequência, né? Neste ponto, Eduardo, você colocava sobre os frigoríficos, né? A situação hoje de termos fechado a BRF no Lajeado, a Minuano em 50%, enfim, a própria SIC regional está se posicionando nesse sentido, pedindo aí ao judiciário para rever, na instância superior. Ayrton, deixa eu comentar nesse momento que tu está falando isso. Hoje nós estamos pagando o preço da última eleição. Com certeza, concordo plenamente. Estamos pagando isso que nós estamos vivendo, estando em faixa vermelha, fechando frigoríficos, causando isso tudo, enquanto nós vemos na grande Porto Alegre as coisas abertas, e nós aqui estamos pagando o preço da última eleição. Vamos ver se o nosso povo vai aprender agora com isso, porque muitas vezes, quando a coisa é diluída, nós não entendemos. Por exemplo, não entendemos que nós não temos apoio, nós não temos apoio a nível federal, não temos apoio a nível estadual, mas isso se dilui e a gente quase nem percebe isso. Mas agora, que precisamos de um apoio objetivo, claro, e um apoio forte, um apoio na hora, agora nós percebemos o que foi que aconteceu nas eleições. É o reflexo. É o reflexo. Nós estamos olhar no sofrendo. espelho. É o olhar no espelho. Nós estamos sofrendo
aquilo que nós fizemos nas eleições. Mas ainda seguindo, Eduardo, pegando ainda só esse gancho dos frigoríficos, para concluir o meu pensamento, Paulo Guedes, ministro da Economia, hoje ele fez uma consideração dramática. Ou se revê esse posicionamento do fechamento de indústrias, do fechamento do comércio, ou vamos virar uma Venezuela, onde tu até pode ter ali o papel, o dinheiro e tal, mas você vai no supermercado e não vai encontrar mais nada, porque nada mais vai estar sendo produzido do país. Vai virar um grande caos, Eduardo Wagner. Por favor. É verdade. E isso que foi falado, essa consequência aí, que o Ricardo falou, da eleição aí, dos gestores, é isso que eu falo. Tem que haver agora que é o momento de criatividade do gestor. Verdade. É a hora do gestor colocar para fora as condições para as empresas continuarem. Isenção de alguma coisa. Tu pagou teu IPVA do carro? Eu não paguei o IPVA do carro. Se me pararem. E aí? Por quê? Estou falando isso um exemplo. Porém, muita gente não pagou porque não conseguiu pagar. Não recebeu o salário integral. O governo do Estado já estava pagando parcelado. Ele vai ter dificuldade aí para frente, muita dificuldade. Porém, agora tem que haver a criatividade. Ele vai ter que fazer alguma coisa, isentar as empresas de alguma coisa para as empresas se retomarem o trabalho. Eduardo, neste sentido, né, de se fazer alguma coisa, mas há uma necessidade de se rever urgentemente sobre até risco de se acentuar ainda mais o problema dos municípios, dos seus orçamentos. Tem que se fazer alguma coisa no sentido de abrir o comércio, de oportunizar as pessoas a ir trabalhar para que elas tenham um ganho. Você, como grande empresário que é, do ramo da construção pesada, emprega muita gente, sabe, né, muito bem como fazer gestão. Quando você para uma empresa completamente, para ela retomar é muito complicado. Muitas delas, e eu ouvi alguns empresários que inclusive acompanharam o presidente Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, disseram que as indústrias brasileiras estão na UTI. Né? E que se elas virem a parar completamente, não terão força para retornar. Sim, te digo assim, Ayrton, a nossa empresa, pela gestão que nós fizemos há muitos anos, a gente ainda consegue levar um tempo porque a gente é capitalizado. Porém, e eu penso assim, a nossa empresa ainda é pequena, né? E no nosso setor é uma empresa média, no nosso setor dentro do Estado. Mas as empresas que empregam 10 mil funcionários, montadoras e tudo mais, né? E que não são só os 10 mil funcionários diretos, tem mais 20 por trás que são indiretos, que dependem daquele negócio. Então, a interpretação de cada negócio que está acontecendo, de cada gerador de renda para o governo que está acontecendo, ele tem que dar uma atenção a todos os setores. Essa reunião que aconteceu foi semana passada, né? E a imprensa criticou. Pois é, essa imprensa tradicional criticou. Então, eu achei absolutamente importante o Supremo Tribunal Federal ouvir diretamente dos empresários essa situação. Com certeza. Porque eu digo assim, quem é que sustenta o país? Quem sustenta o país? São os negócios. São os negócios, as empresas, prestador de serviço, o comércio. Se a empresa não produz, o comerciante lá não... Se a empresa de roupa não produzir, o vendedor de roupa, o comerciante lá não vai vender, as lojas vão fechar. E como ele vai demitir aquele pessoal? Porque existe uma CLT, uma lei trabalhista. Cada empresa tem uma cadeia, né? Exatamente. E esse empresário ele tem um custo. Ele tem um custo direto e tem os custos indiretos. Ele vai trabalhar muito em cima desses custos indiretos para amenizar.
E quando ele entrar nos custos diretos, aí ele vai chegar num momento que ele vai ter que fechar, porque é ali que é o gerador dele. Então, se o governo não der não fizer uma atitude de alavancar, mostrar que está interessado em ajudar as empresas têm que ir lá em Brasília e colocar a situação. Não. Eu vejo que o governo tem que ir atrás. O governo, que nem que tu falaste há pouco, o Guedes está preocupado. Porque ele é que controla o dinheiro no país, a economia no país. E se as empresas não gerarem receita, ele não vai ter como pagar. Eu não sei, vou te dizer sinceramente, eu não sei como o governo Bolsonaro liberou esse valor todo para os 600 reais, os R$1.000. Mas é uma questão, claro, humana. É uma questão humana. Até quando que o Estado vai suportar esse peso? Não tem mais como. O Brasil já estava numa recuperação. Não, já estava numa orçamento negativo, né? Orçamento negativo. 160 milhões. Crescimento praticamente zerado. Né? Mas o orçamento estava negativo. Nós estamos com déficit no orçamento de 160 bilhões. Ou seja, nós já estamos... Gastou mais que isso agora. Exatamente. Gastou mais que isso agora. Então, eu vejo assim que, se não houver um interesse do governo em retomar algumas coisas, claro, com todo aquele cuidado que tem que ser feito, porque eu te digo assim, eu acho que tem os dois lados da moeda. Um lado é a economia e o outro lado é a saúde. Vai haver sacrifício dos dois lados, vai haver. Que nem o Ricardo falou, dos mais idosos, quando os menores. Mas esses podem ficar em casas, né? Nas suas residências. Exatamente. Vai sair quem pode. Mas vai chegar num momento que vai haver um contato. Vai haver um contato. Mas, assim, se não houver dos dois lados uma atitude de recuperação, nós não vamos conseguir buscar. Eu, esses dias, entrei em contato com um primo nosso da Alemanha. Eu perguntei para eles como é que está a situação aí. Faz mais ou menos um mês. Perguntei como é que está a situação aí. Daí ele trabalha numa indústria de tornos automáticos, uma grande indústria lá. Uma grande indústria. E ele faz a regulagem, a automação desse equipamento. Instalação. Instalação e faz a regulagem desse equipamento. E esse equipamento é vendido para o mundo inteiro. Então, muitas vezes ele me ligava, ele estava lá no México. E agora, ele está 3 meses em casa. Ele diz que a empresa já começou a demitir. Eles estão trabalhando em home office. O caso dele é muito complicado, porque ele é mecânico, ele tem que ir lá e ajustar a máquina lá no local. Mas as empresas que têm essas máquinas, elas são no mundo inteiro. E muitas vezes, até tu ir lá, tu tem que pegar avião, tu já corre o risco. Tu chega lá, tu tem que fazer o trabalho, muitas vezes a empresa, até ela está, não digo em fechamento total, mas está prestando algum serviço, e o cara tem que ir lá fazer. Mas ele disse que eles estão fechados 3 meses em casa, e ele está preocupado com o emprego dele. Então, quer dizer, isso nós vamos passar aqui com certeza. Com certeza. E é uma preocupação violenta. Né? Essa semana saiu numa reportagem das Bild lá, que é uma das principais revistas na Alemanha, que eles estão reestudando e dizendo que a estratégia de fechamento foi equivocada. Ou seja, essa estratégia que fecha os frigoríficos, que faz isso, que fecha as indústrias, que quebra a economia de uma nação, todos os lugares estão chegando à conclusão que está sendo equivocada. Por isso que o governador está voltando a falar das crianças voltar para a escola, de liberar de novo. O nosso caso é um caso único, que deu problema nos frigoríficos, um problema concentrado nos frigoríficos, que precisa ser resolvido, que nós
temos problema, e aqui é muito importante entender que são duas áreas diferentes da sociedade e precisam líderes diferentes. Isso que eu estava tentando falar antes. Uma coisa são líderes empresariais e outras coisas são líderes políticos. Nós, Vale do Taquari, há muito tempo já não temos liderança política. Por quê? Nós, por muito, nos colocamos numa posição de trabalhadores, numa posição quase que, vamos dizer assim, subserviente. Somos excelentes trabalhadores, o Vale do Taquari, por isso empresas de fora vêm instalar empresas aqui. Somos trabalhadores por excelência. Nós aqui, agora, recentemente, está sendo instalada uma indústria chinesa aqui, veio para cá por causa disso. Por quê? Por causa da qualidade de mão de obra, de trabalho. Mas uma coisa é importante. Nós não temos nenhuma indústria de ponta, com, de repente, alguma rara exceção, mas alguma indústria, algum negócio de ponta que se destaca sequer a nível estadual. Com alguma exceção, com alguma exceção. Mas o que eu quero dizer é que a nossa mentalidade é uma mentalidade muito de olhar, focar no umbigo, no trabalho em si, e não focar estrategicamente. Então, o Vale do Taquari precisa levantar a cabeça e formar líderes estratégicos para desenvolver uma política estratégica e pela nossa qualidade, pelo nosso trabalho, pela nossa capacitação, Ayrton, o Vale do Taquari poderia estar muito melhor. Mas precisamos desenvolver a capacidade estratégica da nossa liderança. Muito bem, já nos encaminhando para a última parte do Conversa na Escadaria, nós vamos ouvir, então, as considerações finais do engenheiro Eduardo Wagner. Bom, Ayrton, a conversa foi muito boa e eu queria chamar a atenção de uma coisa que eu esses dias, olhando os números, tu pode notar que nos lugares mais quentes do Brasil, que é o Nordeste, o Norte lá, é o maior número de casos da pandemia. E o Rio Grande do Sul menos, que é o que diziam que onde o lugar é mais frio, se desenvolvia mais fácil. Isso quer dizer que o nosso povo aqui no Rio Grande do Sul está dando uma atenção muito grande para o que os governantes estão pedindo, estão solicitando. Então, que seja certo, que seja errado, mas o nosso povo está cumprindo. E isso é um lado muito bom, sabe? Isso é importante porque dá credibilidade para o nosso Estado. Evidentemente que quando a gente fala em abertura de comércio, dos frigoríficos, tem imbuído aí todos os cuidados que são necessários para que, né, com certeza, a situação não piore ainda mais, mas trabalhar de forma equilibrada essa questão. Os casos, os serviços essenciais, né, que o governo liberou, tudo mais, casualmente o nosso serviço está dentro, que é de infraestrutura, né, rodoviária. Então a nossa empresa ela não parou em momento algum. Nós dispensamos aquelas pessoas de risco, acima dos 60 anos, que são 20 e poucos funcionários. A gente dispensou, mas estamos com em torno de 150, 160 funcionários trabalhando na fronteira. Então, isso para nós é muito bom. Eu vejo isso não só para nós, eu digo para o Estado, para as cidades, para os prefeitos, alivia a situação. Porque cada funcionário que nós temos lá é uma família. E eles estão recebendo o salário em dia. Isso é importante colocar. O nosso trabalho está conseguindo continuar no trabalho. Claro que tivemos que fazer toda a nossa adaptação de cuidados, tivemos que dar máscaras para todos, luvas, toda aquela parafernália de pedidos que são exigências, né, da saúde, a gente fez. Transporte do pessoal, acomodação do pessoal, né, que era 2 biliches, onde é que tinha 2 biliches, tem 2 pessoas hoje. Antes tinha 4 dormindo.
Então a gente está tendo esse cuidado da alimentação. Cada um agora tem a sua termolar com água, que vai para o trecho, leva a sua termolar. Antes era dividida entre 2, 3, agora cada um tem a sua. Então, quer dizer, aquelas empresas, aqueles prestadores de serviços, indústria, comércio, que conseguem trabalhar e que o governo tem que dar atenção, tem que olhar, ver a situação de cada um deles, fazer a leitura de cada um. Muitas vezes é uma empresa que tem 100 famílias dependendo daquilo ali. Tem que dar atenção daquilo, mas o governo tem que ir atrás das empresas. Muito bem. Eduardo, um mimo da livraria Plenitude, lá de Curitiba, que você conhece bem, da Tuti e Morei em do 2010, Eliel, lá. para você aqui, né? Então, Beleza, muito obrigado. pela participação aqui no Conversa na Escadaria. Obrigado. Também queremos te presentear com o livro Estrela, Memória, Terra e Sua Gente, que a gente teve o prazer de escrever junto com o Christopher Pereira, livro prefaciado pelo doutor Ricardo Wagner. Também queremos passar, inclusive, passagens sobre a administração do seu pai, Günther Ricardo Wagner, quando esteve à frente da Prefeitura Municipal de Estrela. Então, um livro para o amigo. E para o nosso amigo Ricardo, né? Ricardo Wagner, estará de aniversário amanhã. Então, a Tuti e o Eliel, né, da livraria Plenitude, Ricardo, te mandaram um mimo. Uau. Aqui. Tá? E te surpresa, parabenizando muito pelo obrigado. teu aniversário. Tá? Que Deus te abençoe Muito poderosamente. E a Tuti, que é missionária, diz: continua a tua obra, siga a tua fé. Obrigado. Tá? Parabéns pelo teu aniversário e as tuas considerações finais. Então. Primeiro, Tuti, Eliel, obrigado por lembrar desse momento. Realmente, a gente está envolvido com tanta coisa. A gente quer tanto que a nossa sociedade, e vendo que a nossa sociedade pode desenvolver. Uma coisa importante que a gente aprenda, Ayrton: o governo precisa limpar o caminho para que haja liberdade para as empresas trabalharem. A coisa mais terrível, e esse é o problema do conceito socialista marxista, é de que pensa de que as pessoas vão trabalhar e vão trabalhar motivadas simplesmente pelo trabalho. Não, não, não. O homem vai trabalhar e as empresas trabalham para ter lucro. Elas precisam ter resultado do seu trabalho. Ninguém vai trabalhar, apesar que nós fomos criados, porque a Bíblia diz que Deus está trabalhando, nós fomos criados à imagem dele, então fomos criados como Deus. Se Deus trabalha até hoje, nós também fomos criados para trabalhar. Então, nós fomos criados para trabalhar. Mas acontece uma coisa que nós precisamos ser estimulados. E o que é esse estímulo? É a recompensa do trabalho. Alguns não gostam disso, pensam. A recompensa do trabalho se chama lucro, se chama resultado, se chama salário, se chama dinheiro, se chama dignidade. Dignidade. Então, cada vez de que o governo interfere no mercado, ele tira isso. Ele tira a liberdade das pessoas serem criativas, tira a liberdade das pessoas poderem trabalhar, poderem fazer, poderem executar. Cada vez que o contrário que acontece nos Estados Unidos. Exatamente. Estados Unidos é um mercado livre. Então, a geração de riqueza hoje é clara. É onde existe um mercado livre. Um mercado onde não existe intervenção governamental. Então, hoje eu queria dizer, trazendo esse conceito básico, que houve intervenção governamental, estamos vivendo uma crise, não por causa que as pessoas não querem trabalhar, mas porque houve uma intervenção governamental, e quem sabe é muito importante todos que estão nos escutando aprenderem isso agora.
quanto mais o governo intervém no mercado, pior a situação fica. É com essa palavra que eu queria me despedir. Governo não está aí para intervir no mercado. Governo está aqui para estabelecer a justiça, fazer com que as pessoas tenham liberdade e tenham as suas propriedades cuidadas, protegidas, sua vida protegida, mas não para intervir no mercado. Muito bem, foi uma honra muito grande participar deste momento, né, ao lado dessas feras, né, desses irmãos, né, o nosso empresário Eduardo Wagner, né, engenheiro, também do doutor apóstolo Ricardo Wagner, sempre é um privilégio participar desse momento. Conversa na Escadaria vai chegando ao seu final nesta quarta-feira. Produção do Christopher Pereira, na técnica o Felipe Félix. Temos que destacar os nossos apoiadores culturais, a empresa Sila. Se você tiver uma grande obra, o empresário está aqui, ó, Eduardo Wagner. Só conversar com ele. Bebidas Fruc, Beleza Beer, abraço para ti, Anderson, Academia Apostólica, Livraria Plenitude da Tuti e Eliel, também da Rede Apostólica, Memorial da EPAM. O tema hoje foi os municípios pós-pandemia, mas tratamos de muitos outros assuntos que são fundamentais para a população, principalmente do Vale do Taquari. Voltaremos, você gostou? Nós também. Nós vamos aqui estar na próxima quarta-feira com mais um assunto de interesse público. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe todos, um prazer ter estado mais essa noite junto com vocês.